Abra o Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, por favor. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, versículo 9 em diante será a nossa leitura para a meditação. Todos encontraram, irmãos? E Jesus disse assim: vocês orem assim. Qual foi a oração que Jesus ensinou? Vamos orar juntos aqui, na leitura? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim seja e que o Espírito Santo de Deus nos abençoe nesta meditação. Amém, queridos? Bom, gente, nós estamos estudando a oração do Pai Nosso. E temos sido abençoados nesta meditação. Nós estamos estudando ainda a primeira das duas partes da oração do Pai Nosso. Vocês que têm acompanhado essa meditação, eu tenho dito isso. Esta oração ela pode ser dividida em duas partes. Em duas partes. A primeira parte trata da causa de Deus, ou seja, do seu nome, do seu reino e da sua vontade. Deus tem um nome, um reino e uma vontade. E a segunda parte desta oração trata da causa do homem, ou seja, do pão nosso de cada dia, do perdão, da tentação e do mal. Então hoje nós vamos encerrar a primeira parte desta oração, que trata da causa de Deus. E a partir da próxima semana, que será inclusive a Santa Ceia, eu quero tratar com vocês da outra parte, que trata da causa humana, do homem. Mas hoje nós vamos meditar na quarta frase da oração. Quarta frase da oração. Qual é? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos falar juntos? Me ajude, por favor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Gente, essa frase aqui revela que Deus tem vontade. E o que é a vontade de Deus? A gente vai conversar sobre isso nesta manhã. Por isso, anote algumas coisas, se você tiver um papel, uma caneta, ou no celular, enfim, onde você costuma anotar, faça isso porque vai ser bênção e edificação para a sua vida. O que é a vontade de Deus, irmãos? Talvez essa seja uma das perguntas mais complexas e difíceis de responder. Falar da vontade de Deus, o que é a vontade de Deus? Gente, não é tão simples. E eu fico impressionado com a facilidade de algumas pessoas em afirmarem a vontade de Deus, especialmente de uma maneira pessoal. Que as coisas não são tão simples. A vontade de Deus é algo muito sério mesmo. Porque atribuir a Deus uma vontade que não é dele é pecado. Atribuir a Deus uma vontade que é minha é leviandade. Então é muito delicado. E sendo aqui honestos, irmãos, sendo honestos e realistas, como é que nós podemos explicar a vontade de Deus diante da fome, da pobreza, da miséria, da doença? Isso não é complexo, gente? Como é que nós podemos explicar a vontade de Deus diante do Holocausto, que dizimou 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial?
Como explicar a vontade de Deus diante do momento que nós estamos vivendo hoje, nessa pandemia, diante da Covid-19? Como explicar? Como explicar a vontade de Deus diante de todas as desigualdades que o mundo tem vivido, gente? Tudo isso é muito delicado, difícil, complexo. Diante de um dos mais violentos terremotos que aconteceu em Portugal no ano de 1755, o iluminista francês Voltaire, ele fez a seguinte declaração: ou Deus não existe, ou existe, mas não quer executar a sua vontade, ou quer, mas não pode. Olha que declaração. Mas, gente, o que é a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus? Veja, a palavra vontade no Novo Testamento é telema. E tem a ideia de volição. Isto é, a capacidade de escolha. É isso, gente. E nesta manhã, eu quero estudar com vocês e meditarmos juntos alguns aspectos importantes sobre a vontade de Deus. Quero pensar neste tema em cima de 3 perguntas. Em 3 perguntas. E a primeira pergunta, para nós meditarmos: o que caracteriza a vontade de Deus? O que é que caracteriza, irmãos, a vontade de Deus? Gente, nós estamos afirmando que Deus tem uma vontade, que Ele faz escolhas e Ele toma decisões. Por causa da nossa limitação humana, gente, falta-nos palavras para entender e compreender a mente de Deus. É o que Deus diz lá em Isaías, no capítulo 55, versículo 8, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Então, como entender? Como explicar a mente de Deus? Mas uma coisa é certa, Deus tem uma vontade. E o que é que caracteriza a vontade de Deus? Essa é a pergunta. Em cima dessa pergunta, 3 colocações quero fazer a vocês. Primeiro, a vontade de Deus é o domínio do seu reino sobre o coração humano. Aí está, meus queridos irmãos. Veja, a vontade de Deus é o estabelecimento do seu reino na terra. É quando Deus governa. É quando Deus está em nós de uma tal forma que Ele governa sobre a ira, sobre o pecado e sobre a maldade dos homens. Gente, a vontade de Deus é o domínio completo e absoluto do seu reino. Posso ouvir um amém? Amém. Um segundo aqui aspecto, ainda dentro dessa pergunta, o que caracteriza a vontade de Deus, meus irmãos? A vontade de Deus, como diz o apóstolo Paulo, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é o que, irmãos? Boa, que mais? Perfeita e agradável. E agradável. Por isso que você não precisa ter medo da vontade de Deus, porque... Digo isso porque às vezes a gente tem uma ideia de que Deus é um estraga-prazer. Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, diante dos olhos dele, mas para nós ele é um estraga-prazer. Está indo tudo legal, está indo tudo bem, mas quando ele chega, acaba com tudo. É o tipo do Deus que olha para nós e diz assim: olha, vocês estão muito felizinhos aí, muito alegrinhos, acabou a alegria. Vou jogar uns probleminhas para vocês resolverem. Gente, nós não precisamos ter medo da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é o que, irmãos? Boa, mais uma vez, boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus até pode ser contrária àquilo que nós desejamos, àquilo que nós queremos. Mas se é a vontade de Deus, meus irmãos, ela certamente é o melhor para nós. E nós precisamos confiar nisso.
e descansar nestas coisas. E louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por isso. Irmãos, a vontade de Deus evoca os mais altos e elevados níveis de vida. Mas ainda continuamos com a pergunta: o que é que caracteriza a vontade de Deus? Um terceiro aspecto importante é que a vontade de Deus é realizada em parceria com os homens. A vontade de Deus, ela é realizada em parceria com os homens. Guarde isso aí no seu coração. Aí a gente fica pensando o seguinte: poxa, se Deus é grande, se Deus é todo poderoso, como nós cantamos, nosso Deus é poderoso, se Ele é todo poderoso, por que Ele precisa da nossa oração para cumprir a sua vontade? Por quê? Por que Deus precisa que a gente ore? Seja feita a tua vontade. Por que isso? Se Ele sabe de todas as coisas, se Ele é soberano, se Ele é poderoso, por que isso? Gente, Deus, apesar de toda a sua grandeza e soberania, Ele nos respeita. E Ele nos ama profundamente. Ele nos criou com inteligência e capacidade de escolhas. E é por isso que muitas vezes eu e você cometemos erros na vida. Quantos aqui já cometeram erros na vida? Deixa eu ver. Sério mesmo? Eu não sabia. Porque muitas vezes a gente escolhe mal. Mas também nós temos acertos, porque muitas vezes a gente também escolhe bem. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não é isso que diz a Bíblia? Isso é uma questão, gente, de vontade. Por isso que Deus trabalha em parceria conosco, comigo e com você. Deus não trata o homem como um robô, mas Ele respeita as suas decisões, as suas escolhas. É claro que Ele quer o melhor para nós. Você tem dúvida disso? Não, Deus quer o melhor para nós. Ele sabe o que é melhor. Ele sempre está disposto a dizer qual é o melhor caminho a trilhar. Não é verdade? Qual é a melhor estrada a trilharmos? Ele quer mostrar para nós, Ele quer dizer assim para a gente: olha, cuidado, por aqui não, vá por este caminho. Essa estrada não entre por aqui. Isso pode trazer um problema para você lá na frente. É melhor você ir por um outro caminho. Deus sempre quer nos mostrar qual é o melhor caminho a trilharmos. Mas sempre haverá opções, meus irmãos. E esses caminhos nos levarão à vida ou à morte. Você quer escolher o caminho da vida ou da morte? Hein? Da vida. Então veja, Deus, Ele se autolimitou quando Ele nos criou com uma vontade própria. Sim, em sua soberania, Ele poderia nos programar para fazer somente aquilo que Ele quisesse. Poderia ou não? Claro, Ele poderia fazer isso, mas eu pergunto para você: onde é que estaria a glória de Deus aqui? Onde é que estaria a glória de Deus sendo adorado por robôs? Não tem o menor sentido isso. Veja que a beleza da glória de Deus está quando nós, seres humanos, pessoas livres, decidimos adorá-lo. Aí está a beleza. Gente, Deus trabalha em parceria com a nossa vontade. E Deus espera que façamos as melhores escolhas. É isso que Ele quer para mim e para você. Você pode querer ir até mesmo morar no inferno. Você pode desejar isso. Mas eu digo a você que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Ele quer tirar todos os homens do reino das trevas e transportá-los para o reino da luz. É por isso que hoje eu e você fazemos parte deste reino, porque um dia fomos transportados, como vimos na semana passada sobre o reino de Deus, nós fomos transportados do reino das trevas e hoje eu e você fazemos parte do reino desta maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é lindo. É o desejo do coração de Deus.
E é por isso que nós precisamos ter uma vida de comunhão, de relacionamento, irmãos, de intimidade com Deus. Porque é justamente nessa intimidade nós vamos travando um diálogo com Deus. E aí nós vamos descobrindo com Ele qual é o melhor caminho para a nossa vida. É nessa relação, é nessa intimidade. Amém? Ok. Segunda pergunta que eu vou deixar para o coração de vocês, para a gente pensar aqui sobre a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Ah, quantos aqui gostariam de saber? Quantos gostariam de ter essa resposta? Será que nós vamos encontrar essa resposta hoje? Qual é a vontade de Deus? Gente, há 3 tipos da vontade de Deus. Há 3 tipos. Anote aí, número 1. Tem a vontade geral de Deus. Qual é a primeira vontade? Primeira vontade é a vontade geral de Deus. Ou seja, é a vontade de Deus para toda a humanidade, revelada nas Escrituras, na palavra, na Bíblia. Gente, o mundo caminha numa direção contrária à vontade de Deus. O mundo está cheio de pecado, de egoísmo, de incredulidade. A sociedade humana não está preocupada com a vontade de Deus e em realizar a vontade de Deus. As pessoas apenas vivem, não é? Fazem as suas coisas, tomam as suas decisões, assinam seus contratos, andam nos seus caminhos e por aí vai, por aí vai. E aí o que acontece? Quando essas pessoas entram num desespero, elas buscam uma força sobrenatural nas religiões que possa salvá-las. Entram num desespero. Gente, o mundo não obedece à vontade de Deus. Isso é uma verdade, é uma realidade. O reino de Deus, como ainda nós vimos na semana passada, o reino de Deus, queridos, avança contra o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. E a Bíblia declara que a vontade de Deus é paz e justiça para todas as pessoas. A vontade de Deus é que todos nós sejamos vitoriosos. Oh, glória a Deus por isso, queridos. Porque a Bíblia declara que os planos que Deus tem ao nosso respeito, Jeremias 29:11. Os planos que Deus tem ao nosso respeito são planos bons, planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança, queridos. Os planos de Deus são de paz e não de mal. São planos de prosperidade e não de nos causar danos. São planos de dar-nos uma esperança e um futuro. Deus quer fazer o bem. Ele quer que o seu fim seja um fim vitorioso. Amém, meus irmãos? Então essa é a vontade geral de Deus. Ou seja, é a vontade de Deus para toda a humanidade revelada nas Escrituras, na Bíblia. Mas também nós encontramos a vontade específica de Deus. Gente, Deus revela, isso é muito importante você saber e entender. Deus revela a sua vontade particular a nós a partir da sua vontade geral. Entenda isso. Deus não pode revelar para você uma vontade específica que contraria a sua vontade geral. Contraria a palavra. Não, porque Deus não mente. Deus não é incoerente. Deus não é. O problema é quando o nosso egoísmo, gente, nos leva a desejar algo para nós mesmos, em detrimento da vontade de Deus para outras pessoas. E aí está o grande problema. Como nós somos egoístas? Como nós somos egoístas, irmãos? E aí eu fico pensando, né, que existem alguns crentes macumbeiros. Que fazem orações tortas. Sim, fazem a feitiçaria gospel. Para que Deus prejudique os outros. Aí tem um fulano que ora dizendo assim: Senhor,
tire o emprego daquele ímpio e dê para mim, porque eu sim sou o teu filho. Ah, Senhor, eu fui chamado para ser cabeça e não cauda. Põe a tua mão nele, Senhor, se for necessário, tira a vida dele. Alguém disse, o sangue de Jesus tem poder. Teve uma vez que uma pessoa chegou alguns anos atrás para mim, pedindo para eu fazer uma oração desse tipo. Eu falei, pera um pouquinho, irmão, eu não sou macumbeiro gospel. Eu tenho interesse numa mulher, né, Ronaldo? Nossa, e a gente se conheceu na adolescência, nós éramos apaixonados, mas um dia a gente não teve mais contato, passaram-se 10 anos, ela se casou com uma outra pessoa, e eu voltei a encontrar com ela, e olha, ela mora na mesma rua que eu. E aí, Ronaldo, eu tenho orado e pedido, eu queria que o pastor orasse também, pedindo que o Senhor tirasse da mão daquele homem, esta mulher que está casada com ele, tira da mão dele e dê para mim. Me ajuda em oração, Ronaldo. Eu falei, eu não, sai fora. Tu tá louco? Daqui a pouco começa a fazer voodoo. Espeta o bonequinho lá, né? Em nome de Jesus. E usando o nome de Jesus. Porque assim, tem gente que joga praga nos outros. Tem crente jogando praga nos outros. Tem crente usando o texto bíblico para jogar praga nos outros, para amaldiçoar as pessoas. E fazendo todo tipo de feitiçaria, tem até cartomante evangélico. Gente, é terrível. Porque às vezes nós queremos que a vontade de Deus para nós passe por cima dos outros. Isso é puro egoísmo. Isso não tem nada a ver com a vontade de Deus. A vontade de Deus para nós nunca é incoerente com a sua vontade geral. Está claro isso, queridos? Se você puder dar um amém bem forte, eu vou entender que você entendeu mesmo. Poxa, que legal, fiquei feliz agora. Fiquei feliz. Então, preste muita atenção, meu irmão, minha irmã, se aquilo que você tem chamado de vontade de Deus não está indo contra os princípios da palavra de Deus. É nessa vontade particular que nós temos as nossas maiores dificuldades. Essa é verdade. Agora, aí você pergunta, Ronaldo, então qual é a vontade específica de Deus para a minha vida? Para a nossa vida? Qual é? Gente, é a paz e não a guerra. É a paz. Quando a Bíblia diz que a paz seja o árbitro dos vossos corações, meus irmãos, significa que quando você está em plena sintonia com Deus, e sentir paz naquilo que você estiver fazendo, é um sinal de que essa é a vontade de Deus para você. Mas quando alguma coisa não te deixa em paz, mas causa conflitos, problemas, crises, você pode estar andando por caminhos que não vêm do Senhor. E você precisa conferir isso. Porque a vontade específica de Deus para nós tem que ter respaldo na palavra. Aqui nas Escrituras, queridos. Você sabe que uma das coisas, vou abrir meu coração para você que está me acompanhando nessa transmissão, e você que está aqui nesse prédio, uma das coisas que me causa uma inquietação e preocupação, queridos, é ver pessoas saindo por aí, atrás de adivinhações. Dos cartomantes evangélicos, para tentar adivinhar futuro, para ver a vida, vão atrás de adivinhações a respeito da vontade de Deus. Gente, isso é muito perigoso. E eu vou dizer para você algo muito importante, querido. Se Deus te colocou aqui nesta comunidade, na comunidade da graça, entenda que Ele quer falar com você aqui neste lugar. Ele quer tratar com você aqui nessa casa. Deus te colocou aqui? Sim ou não? Você tem essa convicção? Então guarde isso no seu coração. Que Deus quer falar com você aqui. Ele quer tratar com você aqui. Com a sua família aqui. Guarde isso. E se alguém te convidar para ouvir profetiza, se alguém te convidar para ir nesses adivinhadores aí,
nas adivinhações, gospel por aí, diga a essa pessoa, por favor, que a sua comunidade de fé tem a Bíblia como referência para a vida. Não esqueça, por favor, porque nós damos valor, irmãos, à palavra de Deus. Eu aprendi isso aqui desde de pequeno. Meu pai, pastor Carlos Alberto Bezerra, pastor Sueli, os meus pais, sempre valorizando as Escrituras. A palavra de Deus, os pastores que subiram aqui durante muito tempo nessa comunidade, pastor Antunes, o Ademar, nossos queridos, né? E outros mais, sempre valorizaram a palavra. Ela tem sido sempre o centro das pregações do nosso púlpito, e assim vai ser, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, cuidado com as palavras que você tem ouvido por aí, com as propostas que você tem ouvido. Nós estamos vivendo um cristianismo tão egoísta, gente, mas tão egoísta, que as pessoas, elas estão andando por aí, buscando qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de preço, e elas não param em lugar nenhum. É um mês aqui, um mês lá. São pessoas viciadas, cuidado com isso. Isso vai ferir o teu coração. Tem gente viciada em profecia. Em profetada, desculpa, porque profecia está aqui, ó. Essa é a verdadeira profecia que precisa ser exaltada nesta manhã, a palavra de Deus. Mas tem gente que corre atrás dessas adivinhações. Isso vai ferir o teu coração. Conheço gente assim. Porque daí o camarada vem para cá, mas aí Deus não falou como eu gostaria que ele falasse. Ele não revelou a vontade dele para mim. Então eu vou para outra igreja. Ele sai daqui e vai para outra igreja, para alguém, uma profetisa, um adivinhador, e aí não tem também adivinhação. E ele vai para outra igreja. Cria um vício. Não entre por esse caminho. Valorize as Escrituras, valorize o que Deus tem falado através da sua palavra. Ele revela a sua vontade, é pela palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mas eu falei da vontade geral, a vontade específica, e tem a outra vontade. Essa aqui a coisa aperta um pouco, que é a vontade permissiva de Deus. Ai, Jesus. A vontade permissiva de Deus, essa vontade, gente, é a mais difícil da gente entender e compreender. Por que Deus permite certas coisas? Eu acho que você já deve ter feito essa pergunta. É verdade ou não? Por que Deus permite certas coisas? Porque pessoas boas morrem. E aquele que é mau, nenhuma gripe pega. A gente pensa que o segredo para a longevidade é ser ruim. Porque fala que gente ruim não morre. Não é possível. Por que gente boa, camarada, gente boa morreu, e às vezes de uma forma até violenta? Como assim, Deus? Camarada convertido, ama a família, servo de Deus, e morreu assim, desse jeito? De maneira cruel, violenta. Por que muitas vezes, irmãos, Deus não intervém? Quantas vezes nós pensamos assim, perguntamos estas coisas? Gente, qual que é a resposta para isso? Qual que é a resposta? Você pergunta, qual que é a resposta, Ronaldo? Me dê uma resposta. E eu te respondo, não sei. Gente, não há uma explicação. Nós temos apenas que confiar na soberania de Deus. Confie na soberania de Deus, meu irmão, minha irmã. É justamente nessas horas que nós temos que orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É nesse momento, meu irmão, minha irmã. Há 2 semanas atrás eu contei uma história que me veio à memória depois de um tempo. Eu quero repetir essa história porque tem tudo a ver com essa ministração.
Mas não sei se vocês se lembram que eu contei para vocês sobre uma história de 2 missionários que foram evangelizar uma tribo de índios isolados e eles foram mortos brutalmente. Foram evangelizar e foram mortos brutalmente. Aí, passado um tempo, a viúva de um deles encontrou escrito numa agenda do marido o seguinte: nunca questione nas trevas aquilo que você aprendeu sobre Deus na luz. Nunca questione nas trevas aquilo que você aprendeu sobre Deus na luz. Em outras palavras, irmãos, o que nós sabemos sobre Deus quando tudo vai bem é o mesmo quando tudo vai mal. Não mudou, Ele não muda. Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus, queridos. E quando nós conhecemos o caráter de Deus, não importam as circunstâncias, porque elas realmente mudam, mas nós continuamos confiando no Senhor que não falha. Nós não sabemos o dia de amanhã, se nós estaremos enfrentando o dia mal, nós não sabemos, mas uma coisa que nós precisamos saber é o que Paulo disse. É o que Paulo disse, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós podemos descansar em Deus, porque Ele não muda e Ele nunca mudará. As promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua saúde, nos seus negócios, no seu ministério. Em toda a sua vida, aquilo que Deus prometeu não muda, não mudará. Ele vai cumprir, porque Ele não falha. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por isso, irmãos. Ele não muda. Ele não falha. Oh, aleluia. Como compreender as coisas que não têm explicação? Como é que a gente pode entender as coisas que não têm uma explicação? Nós precisamos saber que o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele sabe tudo. E Ele seja louvado por isso. Ele seja engrandecido por isso. Às vezes a gente não entende o que é que está acontecendo na nossa vida, né, queridos? A gente não entende. E ainda parece, nós temos a sensação que os céus são de bronze, que Deus não está falando. Temos uma sensação de que Deus está em silêncio. Por que Deus? O Senhor se calou? Essa era a pergunta de homens de Deus na Bíblia. De salmistas. Não entendiam o silêncio de Deus, mas a única coisa que nós temos que fazer é continuar confiando na soberania de Deus e saber, como eu disse, aquilo que Paulo fala, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e que o choro pode durar uma noite, irmãos, mas a alegria vem pela manhã. O sol da justiça vai chegar um dia que ele vai se levantar e ele vai brilhar. A tua vitória vai chegar. Creia nisso. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Vai passar. Vai passar. Creia nisso. Quando alguém não entende, quando alguma pessoa não entende nada do que está acontecendo na sua vida, o que ela faz? Ela pergunta: por que, Senhor? Por que isso? Você já fez isso? Você já perguntou a Deus por quê? Sim, todos nós. Mas é justamente nessas horas, queridos, que nós precisamos demonstrar a nossa fé, o nosso nível de confiança e quanto nós amamos a Deus. Tendo ou não tendo, eu continuo te amando, Senhor. O Senhor me dando ou não dando, eu continuo te amando, te honrando. Eu posso perder todas as coisas nesta vida, mas eu não quero perder a tua presença em mim. É Cristo em vós a esperança da glória. Oh, queridos, se Ele permitiu que isso acontecesse, se Ele permitiu, você precisa crer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, Deus continua reinando. Deus continua sentado no trono. Ele é soberano.
Ele é poderoso, como nós cantamos hoje. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o construtor, Ele é o arquiteto de todo o universo. E ainda Ele tem a última palavra sobre todas as coisas. Não é o teu médico que tem a última palavra. Não é o teu marido, não é a tua esposa, não são os teus filhos, não são os seus amigos. Quem tem a última palavra sobre a tua vida é o Senhor. É o Senhor. O homem traça os seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Aleluia por isso, queridos. Aleluia por isso. E saiba de uma coisa, guarde isso no seu coração. A dor que você está sentindo agora, neste momento, a dificuldade que você está vivendo, não é o fim da história. É apenas um capítulo deste livro que está sendo escrito pelo dedo de Deus. Apenas é um capítulo que se encerrou. Porque até essa história terminar, você vai poder declarar: eu sei que o meu Redentor vive, e nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus, queridos! Glória a Deus! Nada poderá te separar do amor de Deus. O fim desse livro é bom. É um final feliz. Porque esses são os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Glória a Deus. Amém? E a terceira pergunta para a gente pensar aqui juntos. O que Deus quer para nós? O que é que Deus quer para mim e para você? Primeiro, Deus quer ser Senhor absoluto da nossa vida. Você pode repetir isso com convicção e força? Vamos lá. Deus quer ser Senhor absoluto da nossa vida. Gente, Ele quer dominar sobre as tuas fraquezas, sobre os teus impulsos. Ele quer governar sobre todos os teus pecados e Ele quer vencê-los. Creia nisso. Jesus disse certa vez aos seus discípulos: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 9 e 10, Deus nos deu a conhecer a sua vontade quando o reino de Deus chegou no coração. Queridos, o dia que você deixar Deus governar a sua vida, então, meu irmão, minha irmã, facilmente você entenderá a vontade de Deus, ao ponto de não fazer certos pedidos que você já sabe que Deus não os quer. Você vai compreender isso. O seu nível de comunhão, de relacionamento, o seu nível de intimidade será tão grande com Deus, que você não precisará pedir a Ele, porque você já saberá a resposta. Isso é forte, gente. Guarde o que eu vou dizer. O mais alto grau de maturidade cristã, colocar aqui em cima, o mais alto grau de maturidade cristã, sabe qual é? É quando nós não pedimos mais nada para Deus, porque nós já sabemos exatamente fazer o que Ele quer. E não precisamos mais pedir a sua vontade, porque nós já vivemos a sua vontade. Olha que desafio, queridos. Olha que desafio para mim e para você. O que é que Deus quer para nós? Segundo, anote aí, Deus quer nos trazer vida. Vamos falar juntos bem forte, com convicção, me ajuda, vamos lá. Deus quer nos trazer vida. Gente, a Bíblia diz que o diabo veio para o quê? Matar, roubar e destruir. Mas no mesmo capítulo, lá de João, capítulo 10, diz que Jesus veio trazer vida e vida plena, vida com abundância. Oh, queridos, a vontade de Deus então é algo libertador. Se você vive hoje qualquer tipo de prisão, de escravidão, você está carecendo, meu irmão, dessa vida abundante, desta libertação. Há muitos crentes que estão presos, estão amarrados a coisas que não vêm do Senhor, amarrados por vezes a vícios, a drogas, ao alcoolismo, ao dinheiro, ao roubo, à mentira, a problemas com a língua, a fofoca, não é verdade?
relacionamentos tóxicos e tantas outras coisas, mas saiba que a vontade de Deus liberta. A vontade de Deus liberta. Deus veio trazer vida abundante que renova a gente, que renova a mentalidade, santifica e faz o homem permanecer firme e vitorioso. Mas o que é que Deus quer para nós? Em terceiro, Deus quer a nossa submissão. Vamos falar bem forte? Vamos lá, irmãos? Deus quer a nossa submissão. Mais forte, por favor, me ajude. Deus quer a nossa submissão. O que é que significa isso? Gente, significa deixar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Deixar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Será que a gente teria coragem hoje de orar dizendo: Senhor, eu tenho uma vontade, mas eu abro mão dessa minha vontade porque eu quero que o Senhor reine e que a tua vontade prevaleça? Será que a gente teria coragem de fazer essa oração hoje? Que oração difícil, hein? Que oração difícil. Aqui é o grande teste de vida de compromisso com Deus, hein? Aqui vai mostrar o tamanho, o nível do seu compromisso com Deus. Meu irmão, minha irmã, mas para alguém ser submisso precisa ser humilde. Para alguém ser submisso precisa ser o quê? Humilde. A palavra humilde, ela vem da raiz grega, humus, que é a camada mais fértil do solo. Esse é o significado. Veja, sem humildade não há fertilização. Não há. Sem humildade não se aprende nada. E quem não aprende mais não é submisso. Não é submisso. Mas quando nós somos submissos, irmãos, e somos dependentes do Senhor, então Ele age. Ele age. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que Deus se opõe aos soberbos. Ele resiste aos soberbos, mas Ele concede graça aos humildes. Todo aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez do coração, a queda. A soberba, diz as Escrituras, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Aí está o segredo, é o coração humilde, é o coração quebrantado, é o coração ensinável, é o coração submisso e dependente do Senhor. Você deseja ter esse coração? Gente, como uma criança que não entende aquilo que o Pai está fazendo, assim somos nós em relação ao nosso Deus, ao nosso Pai celestial. Nós não entendemos por que Deus permite algumas situações na nossa vida. Eu tenho plena convicção de que nesta manhã tem gente dizendo: puxa vida, por que Deus permitiu isso na minha vida? A gente não sabe, mas Ele sabe. Ele sabe todas as coisas e mais, não dê respostas simplórias, não. Não faça isso. Às vezes as coisas são mais complexas do que você imagina. Quando Jesus, ele estava no Getsemane. Me acompanha aqui, nessa linha final de raciocínio. Quando Jesus estava no Getsemane, na hora da sua maior dor, o que é que ele disse? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Veja que Jesus entregou o arbítrio, o seu arbítrio ao Pai. Ele entregou. Gente, isso é humildade. Isso é humildade. Ah, meus queridos, eu fico pensando, né, quando ele estava indo para a cruz, quando Jesus estava indo para a cruz, ele tinha poder, ele tinha todo o poder e autoridade, meus irmãos, para ser liberto daquela cruz. Tinha ou não? Ele tinha. Mas o que ele fez? Ele se entregou. E ele escolheu a vontade de Deus. E na hora da morte,
Sabe o que Jesus declarou? Ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Talvez, queridos, aqui esteja a maior evidência do que é submissão. É entregar nas mãos de Deus o nosso espírito. Que desafio, queridos. Talvez você esteja passando por momentos muito complicados, de muito sofrimento, de muita dor, sofrendo muito. Mas faça hoje como Jesus. Se você está vivendo esse tempo na sua vida, o dia mau chegou a você. Faça como Jesus e diga: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, eu me submeto à tua autoridade. Faça essa oração hoje. Quando Jó viveu momentos assim, de perdas terríveis na sua vida, olha, a esposa dele chegou para ele e disse: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. E Jó falou: mulher, você está falando como uma louca. Você está louca, jamais eu farei isso. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado e bendito seja o nome do Senhor. E queridos, isso é submissão à vontade de Deus. E eu quero concluir com vocês para nós orarmos nessa manhã. Quero concluir, porque a oração ela continua, né? Seja feita a tua vontade. Mas aí como é que ela encerra esse trecho? Assim na terra como no céu. Você pode repetir isso? Assim na terra como no céu. O que isso significa, gente? Isso significa que no céu só se faz uma coisa: a vontade de Deus. No céu só se faz uma coisa: a vontade de Deus. E aleluia por isso, porque um dia todos nós, eu e você, iremos para lá. Glória a Deus. No céu, gente, não vai mais imperar a vontade das pessoas. Não vai mais imperar a vontade do teu patrão, dos governantes ou do diabo. Mas só a vontade de Deus para sempre. Vai ser assim, aleluia. Mas enquanto a gente não chega lá, enquanto nós não chegamos lá, a gente diz o seguinte: Senhor, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Ou seja, Senhor, traz para a terra um pedaço do céu. E quando que isso acontece? Sabe quando? Toda vez que você faz a vontade de Deus. Guarde isso que eu vou dizer a você nesta manhã. Toda vez que você faz a vontade de Deus, você experimenta a beleza do que é o céu. Que coisa linda, gente. A nossa oração nesta manhã, qual é? É dizer: Pai, faz a tua vontade neste mundo, estabelece o teu reino, na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus filhos, em nossa comunidade, Senhor. Por favor, o que é que você tem pedido a Deus nesses dias? O que é que você tem pedido? O que é que você tem apresentado diante do Senhor? Em quais áreas da sua vida você precisa que a vontade de Deus se cumpra? Em quais áreas da vida? Será que é o teu casamento? Finanças? Família? Filhos? Trabalho? Saúde? A compra de um imóvel? De um bem? Enfim, diga hoje ao Senhor: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Em nome de Jesus.